Olá, queridos irmãos, queridos amigos do Boa Nova. Hoje, em mais uma noite de quinta-feira, estamos aqui reunidos para estudarmos um pouco da doutrina espírita, cuidarmos um pouco de nossos corações. Antes de darmos início à apresentação do estudo de hoje, quero trazer os anúncios, as informações a respeito do sistema de operação do Boa Nova nos dias de hoje, que em função das complicações e dos impedimentos da pandemia, nós ainda estamos operando de forma totalmente à distância, para que a saúde de todos siga sendo preservada. Dessa forma, comunico que a partir do dia 22, na segunda-feira, a partir do dia 22, será retomado o estudo das 20 horas, então o estudo de segunda-feira às 20 horas, na modalidade à distância. E a evangelização das crianças, ela segue acontecendo, está ainda acontecendo aos sábados, de forma normal. Na noite de hoje, nós contamos com a presença da nossa irmã Raíssa, que foi e nunca deixa de ser colaboradora da Casa Boa Nova, mas que hoje, por motivos profissionais, está em Indaiatuba, em São Paulo, onde colabora também com o Centro de Doutrina Espírita Apóstolos do Bem. Na noite de hoje, a Raíssa vai abordar o tema As Lições do Bom Samaritano. Para dar início, para nos prepararmos para recebermos a mensagem da Raíssa, eu convido todos a se prepararem para que possamos fazer uma prece. Aqueles que quiserem e assim desejarem, podem fechar seus olhos físicos, levando seus pensamentos à espiritualidade amiga e a Deus, pedindo que na noite de hoje os espíritos de luz possam iluminar a nossa irmã Raíssa, para que ela possa compartilhar as mensagens do amado Mestre Jesus. Rogamos a Deus também que a intercessão divina se faça presente entre nós, sobretudo no momento em que a sociedade atual está vivendo, em que sofremos com a dor da perda, sofremos com a incerteza da inexistência de uma cura imediata, em que nossas rotinas estão modificadas por um agente externo. Rogamos a Deus Pai que tudo isso possa ser atenuado e que, sobretudo, que possamos compreender que neste momento é um momento de transformação e que precisamos sair mais fortes, mais preparados e mais espiritualizados de tudo isso. Obrigado, Pai, por ter a todos nós que estão aqui conectados, conservado a nossa saúde de nossos familiares, por ter nos proporcionado as inúmeras bênçãos que nos concede. Querida Raíssa, boa sorte na palestra de hoje. Agora sim, o microfone estava no mudo. Obrigada, Luiz. Boa noite a todos. Saudades, queridos amigos do Boa Nova. E hoje nós estamos reunidos aqui em torno de um tema que está no Evangelho, que é as lições do bom samaritano. E Jesus, quando ele desceu à terra, ele já era um espírito puro. E o que isso significa para nós espíritas? De acordo com o Livro dos Espíritos, ele havia percorrido todos os graus da escala evolutiva e havia se despojado de todas as impurezas da matéria. Ou seja, alcançando toda essa soma de perfeição máxima que é suscetível à criatura, ele já não tinha mais que sofrer provas nem expiações.
já estava no grau máximo de evolução, tanto do quesito moral quanto do quesito intelectual. E aí, o que Jesus fazia, então, se ele já não precisava mais reencarnar? O que acontece com esses espíritos que chegam à perfeição? Também nos responde o Livro dos Espíritos. Vivia em inalterável felicidade. Vocês conseguem imaginar viver em uma inalterável felicidade, mas não uma felicidade de ociosidade, passando o tempo em contemplação. Jesus vivia como ministro de Deus. Ele executava tarefas diretas do divino para a manutenção da harmonia do universo. Então, uma dessas tarefas para a manutenção da harmonia do universo, deste Espírito perfeito, foi vir à Terra, auxiliar a humanidade na sua obra de aperfeiçoamento. E Jesus vem de forma simples, através de parábolas, do seu exemplo, e com toda essa simplicidade, ele abala o pensamento da sociedade em que ele viveu. Ele rompe esses parâmetros sociais que reinavam na época de tal forma, tão intensa, que até hoje nós ainda buscamos entender a sua doutrina de amor. E as pessoas que o conheciam à época, ou o amavam, ou o rejeitavam drasticamente. Diante das suas palavras, ouvindo a sua pregação, ou as pessoas abriam a janela da mente, começavam a enxergar a vida de uma maneira completamente diferente, ou as pessoas se perturbavam profundamente. E hoje nós vamos falar de uma história que contempla esse segundo caso, de um homem que ficou completamente perturbado diante das palavras de Jesus. E aí, quem tiver o Evangelho, acompanhe. Levanta um doutor da lei. E para testar Jesus, questiona o seguinte: Mestre, o que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? E o doutor respondeu: Aquele que usou da misericórdia para com ele. Então, vai, diz Jesus, e faz o mesmo.
Pés descalços, mãos marcadas, moradores das calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo. O silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar. E amar como ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, moradores das calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo. O silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar. E amar como ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Esse diálogo do bom samaritano ocorre entre Jesus e um especialista na lei religiosa. E como um doutor da lei, este homem certamente sabia a resposta à sua pergunta. Naquela época, os discípulos costumavam escutar os seus mestres sentados, mas eles podiam levantar para fazer perguntas. E este homem era um doutor da lei, mas ele levanta como se fosse um humilde, simples discípulo para fazer uma pergunta. Procurando aprender algo? Talvez, mas na verdade Jesus já sentia o seu verdadeiro propósito, que era testar o professor. Então, qualquer palavra mal colocada de Jesus podia ser razão para sua condenação à morte. Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? O doutor não estava esperando aprender nada. Jesus conhecia as intenções do homem, então, ao invés de responder, o obriga a expor a sua própria opinião e pergunta: o que está escrito na lei? E o doutor mostra seus conhecimentos e responde fazendo referência ao Antigo Testamento. Amar a Deus, que está
em Deuteronômio, e amar ao próximo, que está no Levítico. Disse-lhe Jesus: respondeste muito bem, faze isto e viverás. Ou seja, muito bem, siga o seu próprio conselho. E aí o doutor, ainda desejando ser justo, justificar-se, ou seja, garantir a vida eterna, pergunta: quem é meu próximo? E aí, como um bom judeu, o doutor espera que Jesus responda naturalmente que o próximo são os companheiros judeus, que seguem a lei com rigor. E aqui Jesus vem mostrar o que é ser um espírito puro, o que é ser um espírito que ensina, e cria a preciosa parábola do bom samaritano. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Jericó ficava a uma altitude menor que Jerusalém. Então, o indivíduo estava descendo sozinho numa estrada de 30 quilômetros, em que era muito comum ter assaltantes. E aí os assaltantes o deixam nu, quase morto, cheio de ferimentos na estrada. E naquele tempo, assim como hoje, várias comunidades eram identificadas pelos trajes. Só que aquele homem estava nu. Não tinha como saber de qual comunidade ele era. Então, presume-se, escutando esse início da história, que este homem era um judeu precisando de ajuda. No Templo de Jerusalém, trabalhavam 3 classes de pessoas: sacerdotes, a primeira classe, levitas, a segunda classe, e a terceira classe eram os leigos, que eram os servos. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu. Então está aí a primeira classe, o sacerdote. Muitos sacerdotes, no primeiro século, moravam em Jericó, e eles subiam para Jerusalém em missão religiosa e depois retornavam às suas casas. E os sacerdotes, eles eram homens ricos, era uma classe da elite judaica. Então, como um homem rico, dificilmente o sacerdote ia caminhar esse percurso de 30 quilômetros. Provavelmente ele tinha um animal, né, para estar cavalgando, e com certeza ele poderia ter ajudado esse homem ferido. Por que não ajudar então? O que levou o sacerdote a não ajudar este homem? Se o homem fosse judeu, era uma obrigação dele ajudar. Mas o homem estava nu. Então, como ele iria saber se o homem era judeu? Poderia ser um egípcio, um grego, sírio. E aí já não era mais responsabilidade dele. E tinha mais um entrave. O homem havia sido deixado semi-morto. E se ele estivesse morto? Lá no Velho Testamento está escrito em Números, capítulo 19. Aquele que tocar um cadáver, qualquer que seja o morto, ficará impuro 7 dias. Então, eles tinham a crença de que, ao tocar um cadáver, eles ficariam impuros. E essa impureza ia causar diversos efeitos na vida desse sacerdote, porque ele ia ter que voltar para Jerusalém, passar por um ritual para voltar a ficar puro. Esse ritual ia ser demorado, e enquanto isso, ele não ia poder utilizar o dinheiro do dízimo, também não ia poder receber dinheiro do dízimo. Então, melhor não arriscar. O sacerdote passou adiante. E aí, um levita, que também veio àquele lugar, tendo
observado. E a função do levita no templo, a segunda classe, era de assistente dos sacerdotes. Talvez ele soubesse que um sacerdote tinha passado à frente. E se o sacerdote, que é sacerdote, decidiu passar e não fazer nada, quem era ele? Um mero levita para fazer alguma coisa. Seria contra a decisão do sacerdote. O sacerdote ele conhecia a lei melhor do que o levita. Se ele fizesse alguma coisa, quer dizer que ele estava se sentindo superior ao sacerdote? Ele não poderia agir. Ia ser um insulto ao seu superior. Então, melhor não arriscar. O levita passou igualmente adiante. E aí o terceiro personagem choca a plateia de Jesus. Porque a história começa com o sacerdote, segue com o levita, e aí quem estava escutando já estava esperando o terceira classe trabalhadora do templo, os leigos. Mas não é isso que acontece. Jesus era um espírito puro, né? Pura inteligência, pura moralidade. Ele quis dar uma lição que chocasse este homem. E um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para a gente entender quem eram os samaritanos. Os samaritanos estiveram quase sempre, em guerra com os reis de Judá. Uma aversão profunda, datando da separação, perpetuou-se entre os dois povos que afastavam todas as relações recíprocas. Então, gente, é pior do que Grêmio e Inter. Era uma aversão profunda. Eles tinham ódio um do outro. E aí Jesus ele toca na ferida do patriotismo judaico. Continuando no Evangelho, os samaritanos, para tornar a cisão mais profunda e não ter que ir a Jerusalém na celebração das festas religiosas, construíram um templo particular e adotaram certas reformas. Eram os protestantes daquela época. Aos olhos de judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, por isso mesmo, desprezados, anematizados e perseguidos. Então, judeus e samaritanos tinham um ódio profundo entre as nações. Imagine o doutor da lei escutando todo o desenvolvimento dessa história e quando chega no terceiro personagem, Jesus fala: mas um samaritano que viajava, o homem chegou a gelar no momento. Não, ele não falou o samaritano. Mas o samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. O herói da história é um odiado estrangeiro. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. Então a gente vê que o samaritano, ele não faz um pouquinho por aquele homem, ele usa todos os recursos que ele tem para ajudar com os primeiros socorros. Então ele usa o óleo, usa vinho, e aí é de se esperar que beleza, ele fez os primeiros socorros, agora ele vai largar o homem. Mas não, ele ainda no dia seguinte tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Ele arrisca a vida, levando este homem a uma hospedaria num território judeu, que é um território onde ele é odiado, e ainda paga a mais do dinheiro dele para certificar que esse homem vai receber os devidos cuidados. E aí Jesus termina assim: qual destes 3 te parece
ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões. E o doutor foi obrigado a confessar: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, vai, diz Jesus, e faz o mesmo. Jesus novamente faz o doutor refletir e responder a sua própria pergunta. As respostas vêm da consciência do doutor da lei. Ele, na verdade, não respondeu nenhuma pergunta, induziu a resposta. Então, a gente vê que toda a moral de Jesus se resume na caridade, na humildade, que já nos dizem lá no Evangelho que são as virtudes que estão contra o egoísmo e o orgulho. E este sim é o caminho para herdar a vida eterna, que seria a eterna felicidade. Como falamos no início, uma felicidade inalterável. E o irmão X, através das mãos de Chico Xavier, no livro Lázaro Redivivo, coloca que a caridade, antes de tudo, pede compreensão. Não basta entregar algo material ao mendigo que surge à nossa porta, que significa a posse dessa virtude. Então, não basta entregar algo material para dizer eu sou caridoso. É preciso entender-lhe a necessidade e ampará-lo com amor. Desembaraçar-se dos aflitos, oferecendo-lhes o supérfluo, é livrar-se dos necessitados. Olha que interessante. Desembaraçar-se dos aflitos, oferecendo o supérfluo, é livrar-se dos necessitados de maneira elegante, com absoluta ausência de iluminação espiritual. A caridade é muito mais do que a esmola. Ser caridoso é ser profundamente humano, e aquele que nega entendimento ao próximo pode inverter consideráveis fortunas no campo da assistência social, transformar-se em benfeitor dos famintos, mas terá que iniciar, na primeira oportunidade, o aprendizado do amor cristão, para ser efetivamente útil. Depois, então, do fracasso dos líderes religiosos, o bom samaritano dá uma valiosa lição de amor inesperada. E aí a gente percebe que Deus, ele não observa as práticas exteriores. Deus, ele não faz distinção entre aquele que crê de um modo, aquele que crê de outro modo, ou até mesmo aquele que não crê. E Jesus, então, ele coloca o samaritano, que é considerado herético, mas que pratica o amor ao próximo mais profundo, acima do religioso que falta com a caridade. Quem de nós nunca se questionou: eu devo ou não devo ajudar? Quando vem até nós um necessitado, quais são os nossos entraves que nos fazem negar a ajuda? E o que tem nos impedido de praticar a caridade? Jesus nos chama, então não percamos tempo de mudar. Esquece o tempo, preocupado em teres o que os outros têm. Facilidades que na aparência os tornam mais felizes. Seja grato por sua vida, crê em Deus e em mim também. Valoriza com ternura todos que te querem bem. Amar é ser mais livre, liberdade é condição
para alcançar a felicidade, seja neste mundo ou não. Esquece o tempo, os mitos dessa ilusão constante de que viver pro mundo era o bastante. Talvez chamar meu nome não passasse de uma simples convenção. Esquece o tempo marcado pelo orgulho e a vaidade. Erraste por não ter a humildade de admitir tuas faltas, de dobrar-te a um pedido de perdão. Esquece tudo e vem, senta ao meu lado. Nós precisamos conversar. Meu fardo é leve, a escolha é tua. Não perca o tempo de mudar. Esquece tudo e vem, senta ao meu lado. Nós precisamos conversar. Meu fardo é leve, a escolha é tua. Não perca o tempo de mudar. Agora então, vou cantar uma última música. Vamos nos despedindo. Aqueles que quiserem fechar os olhos para nós fazermos a oração final, fiquem à vontade. Que possamos então sentar confortavelmente, agradecendo aos espíritos amigos pela presença nas casas de cada um de nós, que possamos sentir a energia positiva do nosso mentor espiritual e também abrir nossos corações para a sua intuição, para os seus conselhos. Que Deus abençoe a todas as nossas famílias, a todos aqueles que estão nos hospitais, aos profissionais que se dedicam a cuidar das nossas vidas, mas que também tenhamos a certeza que a vida continua e que do outro lado, aqueles que lá estão muito bem cuidados e que os laços de amor são infinitos e estaremos unidos para a eternidade. Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta minha presença em tua vida. Aleluia, aleluia,
Aleluia, aleluia. Sou o Cristo Consolador, mensageiro do amor, junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas e na dor, não desista, lá estou, trago a esperança, sou amor. Aleluia, 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 aleluia. Todos num só coração, as nações se dando as mãos, somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra, nasce a flor, então cantaremos aleluia, 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 aleluia. Que assim seja. Fiquem em paz. Muito obrigado, Raíssa, pelas tuas palavras e as tuas músicas que sempre acalantam o nosso coração, e que possamos em breve contar novamente com a tua presença aqui nas lives de quinta-feira. Então, agradeço também a presença de todos os espectadores e quinta-feira nos encontramos novamente aqui pelo Facebook. Um abraço a todos, que tenhamos todos uma ótima noite.